Fala aí, torcedor alvinegro praiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Santos ganha a segunda consecutiva, graças a Deus. E mídia aí, né, começa já a mudar a sua visão diante do Santos. Santos que vai enfrentar o Curitiba novamente, agora domingo. Será que o Curitiba vai virar nosso freguês? Enfim, brincadeiras à parte. Mas parabéns aí. Adonis Frias, contestado por muitos torcedores, né? Muita gente da mídia. E meu Bom Tempo, cara. Cara, eu sou fã daquele menino, velho. Metam a multa de Bom Tempo de 100 milhões de euros, que ele vale, o Santos. Ele vale isso. Joga muito, cara. Menino promissor. Joga pra caramba. Vem jogando sempre aí. E o louco do Vojvoda deixava Bom Tempo de fora do time. É louco. Não se vê que não entende futebol. O Cuca chegou. E outra coisa, a mídia já está exaltando, falando que o Cuca está ajeitando o Santos. E eu concordo. Venho falando aqui sempre. Calma que vai melhorar. O Cuca tem visão diferente. Olha só o que a mídia falou do Santos aí, pessoal. 2-0 para cima do Curitiba. E o técnico Cuca, com certeza alegre, falou depois do jogo. Na partida em si, nós começamos muito mal. Nós cedemos ao Curitiba algumas oportunidades ali com 10 minutos de jogo. E pode ser também porque a gente tem chegado atrasado mais uma vez, então tem que correr e não consegue aquecer direito e já tem que estar, de repente faltou esses 10 primeiros minutos uma condição melhor até do próprio aquecimento do jogo. Então são coisas que a gente tem que rever para não correr mais esse risco, não ter mais esse erro. Curitiba poderia ter feito um gol nesse início de jogo, em que ele foi bem superior, mas depois a gente, na base do nosso estilo, controlamos bem a partida, fizemos o primeiro gol, um gol bonito do Bom Tempo, e fizemos o segundo gol, né, e uma jogada de escanteio, e controlamos bem a partida até o final do primeiro tempo. No segundo, sim, o jogo com menos chances de gol e mais valorização do resultado até de nossa parte, porque é um mata-mata, né? E o importante era passar. Eu acho que o resultado, a vitória, é ela que dá confiança para o jogador. Não adianta você vir lá e passar a mão e oferecer a confiança para o jogador, que você não vai obter, é o resultado. E quando a gente tem uma vitória, como teve domingo com o Bragantino, como tem hoje, vai elevando a confiança de todo mundo, não só de quem está jogando, porque o campeonato é muito duro, os campeonatos, né? Hoje perdi 2 jogadores muscular, um com 5 minutos, o outro no final do jogo, e uma lesão que então vai precisar de elenco, rodar e fazer jogadores descansados jogar também. O Neymar, ele tem contrato conosco até o final do ano, né? Espera contar com ele até o final do ano. Ir para a Copa, eu acho que cada jogo que está passando, o Neymar está mostrando sua valia. O Neymar está mostrando sua condição. Não é aquele Neymar do passado que pegava a bola lá e levava dentro, mas ele cria hoje para o adversário uma dificuldade enorme. Eu acho que na seleção ele pode ajudar de muitas maneiras, né? Vindo de trás, pipando alguém, inteligência, prende a bola, organiza, define, né? Ele joga de um lado do campo, joga de 10, de falso 9. Então, eu não sei, eu acho que a vaga dele na seleção está muito bem encaminhada, eu imagino, e acho que ele pode nos representar lá de uma forma bem legal, porque acho que é necessário, no meu entendimento, né? Lá, Neymar brigando por um lugar na seleção brasileira. Noite ruim, noite de terror para o São Paulino. No Brasil, agora no Sport Center, depois do empate no primeiro jogo, o Santos foi a Curitiba e venceu o Coxa no Couto Pereira com o Neymar no gramado. Ali pertinho também estava a nossa Jalília Elias, que chega com as informações. Fãs de esportes, o Santos está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate sem gols no jogo de ida na Vila Belmiro, o Peixe veio até o Couto Pereira e venceu o Curitiba por 2-0. 6 minutos depois, Gabriel Bom Tempo finalizou com categoria de fora da área e marcou o primeiro gol do Santos em Curitiba. A partir daí, o cenário do jogo mudou completamente. O Curitiba sentiu muito o gol do Peixe e acabou sofrendo o segundo.
Aos 26 em jogada ensaiada, o zagueiro Adonis Frias subiu mais que a marcação e ampliou para o Santos. No segundo tempo, o Coritiba fez alterações buscando voltar para o jogo, mas pouco deu trabalho para o goleiro Gabriel Brazão. Já o Santos foi bem na sua postura defensiva e segurou o resultado, vencendo a segunda partida consecutiva pela primeira vez na temporada. Em seu penúltimo jogo, antes da convocação final de Carlo Ancelotti, Neymar não teve uma noite de grande inspiração. Após a partida, o técnico Cuca elogiou o camisa 10. Eu não sei o que vai acontecer. O Neymar, ele tem contrato conosco até o final do ano, né? A gente espera contar com ele até o final do ano. E ir para a Copa, eu acho que cada jogo que está passando, o Neymar cria hoje para o adversário uma dificuldade enorme. Eu acho que na seleção ele pode ajudar de muitas maneiras, né? Vindo de trás, pifando alguém, inteligência, prende a bola, organiza, define, né? Ele joga de um lado do campo, joga de 10, de falso 9. Então, eu não sei, eu acho que a vaga dele na seleção está muito bem encaminhada, eu imagino, e acho que ele pode nos representar lá de uma forma bem legal, porque eu acho que é necessário, no meu entendimento, né? Agora, cabe lá o pessoal da CBF, eles têm as opções deles lá para eles analisarem de que forma fazer. Não sei o que vai acontecer na Copa também. O Brasil vai bem, tomara a Deus que seja campeão. Então, vamos esperar fazer jogo a jogo como a gente está fazendo. Domingo ele fazer mais um jogo bom. Quem sabe daí ele carimbe o passaporte para ele ir para a Copa. Com a classificação às oitavas, o Santos garantiu uma premiação de mais 3 milhões de reais. Agora o Peixe volta as atenções para o seu próximo compromisso. No domingo, o Santos encara o Coxa mais uma vez, porém pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Neoquímica Arena. Valeu, Jalili. Tá aí, ó. De olho, Ancelotti. Curitiba perdendo para o Santos por 2-0, fica pelo caminho na Copa do Brasil. O Neymar jogou 84 minutos, uma assistência, 69 ações com bola, 3 finalizações, número de gol esperado 0,2, uma chance criada e 7 posses recuperadas. O Elton, até tendo em vista o que disse o Ancelotti em entrevista à Reuters, eu confesso aqui, mudei de ideia. Acho agora que ele vai. Pensando com a cabeça do Ancelotti, ouvindo o que ele falou. Mudo de ideia mesmo, sem vergonha, porque acho que o Ancelotti me trouxe uma informação nova. Disse assim, o que ele disse na entrevista? Que ele não será um problema para o vestiário, que os jogadores gostam muito dele, e que é uma coisa que se fala, puxa, como será se ele ficar na reserva? E que ele vem melhorando muito fisicamente, e essa é a grande questão, porque a gente sabe que talento ele tem, palavras do Ancelotti. Então, já estou achando que ele vai. Não foi uma grande noite do Neymar em Curitiba, né? Não foi, apesar da assistência, não foi, mas, de novo, a gente tem que entrar nessa história do coletivo do Santos. Cuca escalou um time diferente, não é, Edu? Neymar como falso 9, jogando mais próximo. Tentando entender o Ancelotti em sua entrevista, agora eu acho que ele vai. Não será mais uma surpresa para mim se ele for. O Adonis Frias também, né? Tá jogando bem. Começou a jogar, até porque, como a gente falou, né? Quando o Veríssimo chegou, o Veríssimo iria potencializar outros jogadores. Está potencializando o Frias. E também o Oliva também está passando mais confiança ali, mais proteção à zaga e aos laterais. O Oliva é muito bom jogador. Quando o Gustavinho voltar também vai ficar melhor ainda, porque o Gustavinho também é um jogador que ajuda muito defensivamente. É um cara que vai e volta o tempo todo, também é muito jovem. Mas hoje, incrível que pareça, velho. Como eu falei aqui, não dá pra jogar com, assim, todo respeito. Vai ter jogo que vai dar pra jogar, mas você jogar com Neymar e Gabigol, você vai sobrecarregar o sistema defensivo um pouco, meio de campo. E aí que mora o problema. A zaga do Santos não é uma zaga muito forte, né? Então, quando você joga com Neymar e Gabigol, acaba sobrecarregando o sistema defensivo.
e sistema organizacional, saída de bola, pegada, porque os caras têm que correr dobrado por eles. Nada contra o estilo de jogo do Gabigol. O Gabigol nunca foi jogador de marcação e não tem como você pedir pro Gabigol marcar, pô. O Gabigol nunca teve essas características de marcar lateral, nunca teve. Então fica difícil cobrar isso dele, não dá, pô. Mas Bom Tempo, o cara está de parabéns. O Bom Tempo é um jogador que não é tão falado, né? Mas tá sempre ali fazendo seus gols, tá sempre ali dando assistência, tá sempre jogando bem. Então tem que ser falado também. Mas o trabalho do Cuca, eu saliento mais uma vez, eram 7 jogos sem perder, né? Porque empatou muitas partidas. Agora, se a gente tivesse ganhado pro Recoleto, hoje estaria na situação totalmente oposta. Que era um jogo pro Santos se ganhar, mas enfim, vamos esquecer isso. Por isso que eu falei aqui no canal, vamos esquecer a Sul-Americana, vamos focar no Brasileiro e a Copa do Brasil, que a Copa do Brasil é mais palpável. Palpável. E o Cuca sempre teve bons desenvolvimentos em Copas. Sempre tem. Copa Sul-Americana eu acho mais complicado porque é viagem longa. São jogos longe, é cansativo. E acaba desgastando o elenco do Santos, que não é um elenco muito vasto. Tem jogadores bons da base? Tem. Então tem que usar a base. Bastante a base. O Bom Tempo é a prova que o Santos ainda tem uma base boa. Tem o Rafael Gonzaga, tem o Lira, tem o Gustavinho, tem o Robinho. Tem outros jogadores também, né? Tem um goleiro de 2 metros de altura que renovou também, esqueci o nome dele agora. É uma joia também que o Santos já pensa pro futuro ele dentro do Santos, para ele continuar. Ele tem 17 anos, mas já tá no sub-20. Então, o Santos tem sim, pô. Tem sim como escapar dessa. Infelizmente, vai ter que vender alguns jogadores da base. Por isso que eu falo, bota pra jogar base, bota a multa alta como é Robinho Júnior, bota a multa do Bom Tempo de 100 milhões de euros, ou 70 milhões de euros. Bota a multa alta no Gustavinho, porque se for de vender, venda. Mas pague as dívidas. Pague o que deve. Fica livre de dívidas. Vai poder contratar mais. Vai poder ficar tranquilo. Paga as dívidas que tem para se livrar de transfer ban e acabou. Aí normaliza o time, pô. Faz como o Palmeiras faz. Às vezes não precisa virar SAF para se livrar de uma situação ruim. É só trabalhar sério, pô. É só usar base, pô. É só usar base. Deixa uns 2, 3 jogando e bota outros para jogar também. E desses 5 jogadores de base que sobe, vende 3, deixa 2 jogando. Porque tem que fazer isso, pô. Tem que fazer isso. Para se livrar das dívidas só desse jeito aí. E o Santos não tem que pensar por jogo, só jogo por jogo. Mas o Santos também tem que pensar nos bastidores, que está bagunçado. Precisa se pagar dívidas, precisa pagar a dívida dos jogadores atrasados. Agora ganhou 3 milhões aí, pode adiantar um pagamento, né, de salário e tal. Beleza? Então, pessoal, mais tarde voltamos com mais corte para vocês aí. Abraço a todos, se inscreva, deixa o like e compartilhe as suas opiniões nos comentários.